Olá, para quem não me conhece, meu nome é Edivânia, sou mãe do Raul. O Raul tem 3 anos e meio e com 2 anos o Raul foi diagnosticado dentro do espectro do autismo. Muitas pessoas me perguntam quais foram as características, os sinais que me levaram a pensar que o Raul poderia ter autismo, né? E com quanto tempo eu percebi esses sinais, com quanto tempo veio o laudo mesmo de que ele estava dentro do autismo. E eu resolvi fazer esse vídeo para estar contando um pouco aí dessa história. Cada autista ele apresenta uma característica, cada um é de um jeito, não tem nenhum igual ao outro. Uns têm mais sensibilidade a som, outros não gostam muito de contato físico, entre outras características, né? E isso não é uma regra para todos, né? Então eu vou falar para vocês quais foram as características que eu percebi no Raul e que me levaram a chegar até o diagnóstico dele de autismo. O Raul, até os 7 meses, eu não percebi nada assim de diferente no desenvolvimento dele. Nada assim que chamasse atenção, que pudesse mostrar que alguma coisa no desenvolvimento dele estivesse em atraso ou não estivesse dentro do esperado. De 8 para 9 meses é que eu comecei a perceber algumas coisas que me chamavam a atenção aí de que alguma coisa não estava caminhando bem. O que eu percebi primeiro é o fato de a gente chamar o Raul pelo nome e ele não atendeu o chamado. A gente chamava ele, tentava chamar a atenção dele e em nenhum momento ele olhava assim pra gente. Ele se virava na nossa direção, ele dava atenção. Ele agia como se ele fosse surdo, como se ele não estivesse escutando o que a gente estava falando com ele. Raul? 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 Oi! Oi, meu neném, o que você tá fazendo, Raul? Raul? Nem precisa vir lanche, nem precisa servir lanche pra galera. Raul? Todo mundo tá aqui. Oi! Olha essa aqui, ó. Raul? Raul? Tá tomando banho, Raul? Olha aqui pra mamãe. E as crianças dessa idade já tendem a olhar quando a gente brinca, faz uma gracinha ou chama pelo nome, a criança já se vira e olha na sua direção. E o Raul não fazia isso, por mais que a gente tentasse, às vezes tinha que chamar muitas vezes, a gente chamava ele, para ele dar uma olhada muito rápido e já se voltar para aquilo que ele estava fazendo ali no momento. E, então, assim, isso começou a me preocupar. Na época eu pensei até que pudesse ser algum problema de audição, mas fazendo alguns testes básicos em casa, eu percebi que ele ouvia bem, sim. Quando a gente chamava ele, ele não dava atenção, ele não olhava. Mas se a gente colocasse uma musiquinha que ele gostava de algum desenho, no mesmo momento ele se virava e olhava para onde estava vindo o som. Então eu sabia que ouvia, ele ouvia sim. E ali eu já comecei a ficar meio que pensando, se ele ouve bem, eu pensei, pode ser que ele esteja dentro do espectro do autismo, porque eu já tinha convivido com algumas crianças autistas e sabia que isso era uma das características. Mas até então ele estava com 8 para 9 meses. Eu cheguei até a comentar na época com a pediatra, mas ela falou que achava que estava tudo dentro do normal e eu resolvi esperar mais um pouco. Depois que o Raul completou 1 ano, comecei a perceber outras coisas. O Raul ele não apontava para as coisas que ele queria, ele não balbuciava nada ainda. Crianças com 1 ano e 2, com 1 ano e 3 já balbucia, mamãe, papai, tá, aponta com o dedinho as coisas que quer, e o Raul não fazia nada disso. E ele começou também a brincar com os brinquedos de forma a enfileirar os brinquedos. Ele pegava carrinhos, ele colocava um do ladinho de outro em fila. Ele pegava alguns objetos e ele empilhava um em cima do outro.
Então ele não brincava assim de forma correta. Bola, ele pegava as bolas que ele tinha, colocava uma do ladinho da outra. Ele não brincava de Raul, joga bola para mamãe, joga bola para a irmã, né? Ele não interagia com a gente nas brincadeiras. Crianças nessa idade também a gente fala pisca, pisca para mamãe, manda beijo, dá tchau. As crianças já tendem a fazer isso. O Raul também não fazia nada disso. Tudo que a gente falava para ele fazer, ou que a gente apontava para ele olhar e ver, ele ignorava. É como se ele não estivesse ouvindo, ele não prestava atenção em nada disso. Raul, brincando com a bola? Joga a bola aqui pra mamãe, Raul. Joga a bola pra mamãe, Raul. Raul. Oi, Raul. Raul, dá o celular pra mamãe. Dá, Raul, pra mamãe. Outra coisa que eu comecei a perceber no Raul também, ali por volta de 1 ano e 2, 1 ano e 3, é que ele estava andando bastante na ponta dos pés. E ele balançava bastante as duas mãozinhas em movimentos repetitivos de chacoalhar as mãos, quando ele estava muito feliz ou quando ele estava nervoso. Ele fazia isso com frequência na época. Nessa época, a pediatra dele já tinha encaminhado ele para estar fazendo acompanhamento com uma neuropediatra. Aí a neuro pediu vários exames, um deles foi para descartar surdez, fiz exames genéticos, fiz eletro, fiz tomografia, fiz todos os exames possíveis aí. Todos os exames deram normais, nenhum exame deu nada, porque como eu disse, o autismo não tem um exame que detecta o autismo, que fala, ó, a criança tem o autismo. O diagnóstico, igual eu falei, é feito em cima de observações de comportamento e de atrasos no desenvolvimento da criança. E como o Raul estava aí com algumas características que se enquadravam, né, dentro do autismo, e mais o atraso de fala, que foi se baseando até chegar no diagnóstico dele. Nessa época, a neuro falou para mim assim que ela achava que possivelmente ele estaria assim dentro do espectro e que era para mim passar a fazer acompanhamento dele com um psiquiatra infantil. E ao mesmo tempo ela já mandou começar com terapia ocupacional. Então, com 1 ano e 5, 1 ano e 6, o Raul começou a fazer terapia ocupacional. E eu comecei a passar com o psiquiatra infantil também. Mas na época o psiquiatra achava que o Raul não tinha nada, que ele era uma criança calma, que ele era uma criança carinhosa, uma criança que dormia bem, que gostava de colo, de agrado, era bem esperto, apesar do atraso de fala aí. Então, o médico achava que era coisa da minha cabeça e que ele não tinha nada. Mesmo eu falando para ele que sim, que ele tinha várias outras características que se enquadravam dentro do autismo, porque nenhum autista segue um padrão ali, nem todos os autistas não gostam de contato físico, nem todos os autistas não gostam de barulho, outros não se incomodam com barulho, que é o caso do Raul. O Raul não liga para barulho alto, para música alta, mas ele tem outras características que se encaixavam. E continuei o acompanhamento ali com o psiquiatra. Como ele estava com um atraso de fala, com 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, ele começou a fazer fono. E o diagnóstico veio a ser fechado mesmo, de que ele estava, sim, dentro do espectro do autismo com 2 anos. O mesmo psiquiatra que já estava acompanhando ele antes, que achava que ele não estava, foi o médico que acabou fechando o diagnóstico, porque o Raul chegou ali aos 2 anos, que ele não falava nenhuma palavra ainda. O Raul não apontava para as coisas que ele queria ainda. Ele não tinha quase que contato visual com a gente. Ele estava com 2 anos, a gente continuava chamando ele pelo nome várias vezes e ele não olhava para a gente, ele não atendia. Ele continuava agindo como se ele fosse surdo. Raul,
Raul, filho. Raul? Tá fazendo, bebê? Gostava de brincar só sozinho, não gostava de brincar com outras crianças. As pessoas falavam tchau para ele, falava oi, ele não dava tchau, ele não olhava para as pessoas para dar oi. Então assim, a interação do Raul era bem ruim nessa época, né? O contato visual também muito ruim. Não atendia comandos do tipo, Raul, pega a bola para mamãe, joga a bola. A gente apontava para as coisas também, não olhava. Isso ele já estava com 2 anos, quando fechou o diagnóstico. Aí, fechado o diagnóstico, vieram as outras terapias, né? Eu iniciei a terapia ABA e ele começou a ecoterapia também. Tudo isso para estar ajudando aí no desenvolvimento dele. E assim, gente, eu ouvi muito de muitas pessoas, inclusive de médicos, que cada criança tem o seu tempo, que cada criança leva um tempo para aprender a falar, para aprender a andar, que cada uma é de um jeito. Eu acho assim que tudo bem, cada criança tem aí o seu tempo, cada uma desenvolve em um tempo diferente, mas quando está fugindo muito dos marcos aí de desenvolvimento, que nem no caso do Raul, uma criança com 2 anos já fala várias palavras, já sabe se comunicar para pedir água, comida, olha para as coisas que a gente aponta, interage nas brincadeiras, a gente brinca de esconde, aparece, dá risada, nada dessas coisas o Raul fazia. Então, assim, isso não tá dentro do esperado para uma criança dessa idade. Então, assim, os pais têm que ficar atentos para isso. Por mais que cada criança tenha seu tempo, eu acho que tem os marcos ali que não pode estar fugindo muito daquilo ali. Não que toda criança tenha o autismo, não é isso, mas pode ser que seja algum outro atraso no desenvolvimento da criança. E quanto mais cedo você procurar ajuda de especialista, quanto mais cedo você começar as terapias, mais chances a criança tem de se desenvolver bem. Muitas pessoas também têm me perguntado sobre as terapias que o Raul vem fazendo, se elas já têm surtido efeito, se ele já desenvolveu aí por conta dessas terapias. Eu vou estar colocando alguns vídeos também mais atuais do Raul para estar exemplificando isso daí. Sim, né? As terapias elas surtem efeito, sim, e elas são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Igual eu falei, quanto mais cedo começam as intervenções, essas terapias, mais são as chances da criança se desenvolver. Só que assim também, gente, as terapias sozinhas não fazem milagre. Tem que ser um trabalho conjunto. Os pais têm que trabalhar conjunto com as terapeutas. Os pais têm que estar colocando em prática em casa também o que as terapeutas orientam a fazer. Assim, porque a criança ela tem que ser estimulada o tempo todo. Uma criança autista ela tem mais dificuldade para estar aprendendo, para estar imitando, por conta dessa interação social ruim mesmo, esse contato visual ruim que a criança autista já tem. Então, assim, só as terapias, só os terapeutas não fazem milagres. Então, assim, é o trabalho conjunto dos pais, com os terapeutas, com a escola, para que a criança evolua aí, para que ela se desenvolva bem. O Raul, por exemplo, já está atendendo vários comandos que ele não atendia antes de começar as terapias, do tipo, vamos guardar o brinquedo, Raul, ele já guarda, joga o copo no lixo, joga alguma coisa no lixo, pede para ele jogar, ele já joga. Raul, vem comer, vem tomar banho, ele já atende os chamados, coisas que ele não fazia antes, por mais que você chamasse, ele não fazia. Joga lá no lixo o copinho. Joga lá no lixo. Joga no lixo. Muito bem. Pega o sapato, traz pra mamãe pra colocar. Pega o sapato, traz aqui. Isso, dá pro papai. Muito bem. Senta pra pôr o sapato. Isso. Isso, muito bem, Raul. Vamos colocar Parabéns. Cadê o chapéu? Coloca o chapéu na Tata. Aê, que lindo.
quando eu comecei a passar o Raul com a fono, que ele já estava ali perto dos 2 anos, o Raul não falava nada, ele só emitia sons. Então, assim, uma criança nessa idade, ali por volta dos 2 anos, já é para estar falando um monte de coisa, como eu disse. E o Raul ainda não falava nada, nem tentava se comunicar de outra forma também, nem apontando. Agora, ele já tem falado várias palavras soltas, né? Nomeado várias coisas. O Raul ele também tem um hiperfoco por cores, letras, números, formas geométricas. Então, tudo isso ele já conhece, ele já sabe falar, já sabe nomear. Tem uma memória muito boa. Só que, assim, ele ainda não usa essa fala, essas palavras soltas para se comunicar com a gente, para manter um diálogo. Ele somente repete ou nomeia, mas já está num processo aí de aquisição de fala, né? De estar se comunicando através da fala. Então, assim, tudo isso é resultado da terapia, né? Igual eu falei, é um resultado conjunto, na verdade, né? Porque tem que ser um trabalho conjunto dos pais, das terapeutas, da escola. E não é nada rápido também, não é nada milagroso, né? Do dia para a noite. É um trabalho aí que exige paciência, dedicação, amor mesmo, tá estimulando todos os dias e tá sempre trabalhando, né? Com a criança. Igreja. Iglu. Iguana. Igreja. Muito bem. Boca. Olho. Olho. Pé. Pé. O Raul, graças a Deus, tem respondido positivamente às terapias, tem desenvolvido aí bem, tem aprendido e ainda tem uma caminhada aí, né, pela frente. Tem muita coisa para aprender e para desenvolver, mas eu sei que ele é capaz disso, ele é capaz de aprender sim. Ele é bem inteligente, ele é carinhoso, tem um baita de um sorrisão e o mais importante, né, ele tem pais que acreditam nele, que correm atrás de tudo que é possível para que ele se desenvolva. Então eu queria falar para os pais para que acreditem nos seus filhos. Toda criança é capaz sim de se desenvolver, de aprender. Pera. Falta uma. 1, 2, 3 e... E no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E esse ano eu resolvi fazer esse vídeo contando aí a história minha e do Raul, de como eu cheguei no diagnóstico do Raul do autismo. E no intuito também de que esse vídeo possa ajudar alguns pais que estão começando aí nessa caminhada. Então, se esse vídeo te ajudou, peço para que você compartilhe com outros pais, em outros grupos, para que ele possa estar ajudando outras famílias também na busca do diagnóstico do
dos filhos. E é isso. Obrigada.